Então, nessa linha de raciocínio, se houvesse uma terceira guerra mundial, ela seria contra a China. Então, assim, a gente, além do aumento do orçamento militar americano, que está aumentando em centenas de bilhões, existe também a mudança da doutrina do Pentágono. O Pentágono tem mudado um pouco a doutrina, que eles chamam de National Defense Strategy, né? NDS, Estratégia Nacional de Defesa. E eles têm ajustado essa Estratégia Nacional de Defesa cada vez mais para perigos globais. E nessa ideia dos perigos globais, eles colocaram como prioridade a dissuasão da China. Então, a gente volta naquela ideia que o foco do Pentágono hoje é um conflito aberto com a China, para impedir que a China seja a nova superpotência global. Agora eles querem, o plano, né, nessa revisão da Estratégia de Defesa Nacional, é tirar o Irã de cena, né, e desmobilizar todos os parceiros da China no Oriente Médio, para que, tirando, né, a Rússia e o Irã de cena, os Estados Unidos consigam finalmente focar todas as suas energias na China. Então, o que a gente vê nessas falas sobre um retorno do conflito no Irã é talvez a segunda etapa de um plano de um conflito aberto, que seria a Terceira Guerra Mundial contra a China, né? O que é um sinal de que os Estados Unidos estão preparando um terreno para um conflito aberto, esse sim de proporção global, com a China. Então, nessa linha de raciocínio, se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, ela seria contra a China. A guerra na Ucrânia, a guerra contra o Irã, seriam só uma preparação para esse conflito mais caótico, né? Sinistro com os chineses, para tentar impedir que a China vire essa nova potência global, né? Isso está em alguns livros, até não livros de estratégia bélica nem de geopolítica, mas livros de análise macroeconômica financeira também, como é o caso do Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do Ray Dalio, né? Que era um dos mais ricos do mundo, e o CEO do hedge fund Bridgewater Associates, né? E o Brasil como fica nisso? Então, o Brasil ele desempenha um papel importante porque, por um lado, o Brasil, vamos supor que os Estados Unidos está envolvido numa terceira guerra mundial. O Brasil é fundamental para o fornecimento de matéria-prima para os Estados Unidos, para eles continuarem operando, né? Dentro desse, imagina, o comércio internacional comprometido, toda a logística internacional atrapalhada por uma guerra mundial, mas o Brasil ali num corredor norte-sul conseguindo ainda, né, ser uma fonte de energia, uma fonte de matéria-prima, uma fonte de minerais, né, uma fonte de munições, de equipamentos, né, para armas e munições. Então o Brasil desempenha um papel muito interessante. Então o Brasil para os Estados Unidos seria uma zona de refúgio, uma zona de retaguarda, por isso que eles precisam manter o Brasil ali na sua zona de influência, impedindo que a China, por exemplo, se transforme no maior parceiro comercial e diplomático do Brasil, né? Então, para os Estados Unidos, o Brasil é fundamental nessa manutenção do suprimento de bens essenciais num cenário de guerra.